Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de julho, e o tema do estudo de hoje é Iludidos por Nossos Desejos. O texto que baseia nosso estudo é Efésios, capítulo 2, no versículo 3. Aqui, a palavra de Deus diz o seguinte: Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O fato é que sem a intervenção divina, a existência é dominada não apenas pelas forças externas, conforme o capítulo 2, verso 2 de Efésios, mas também pelas internas, como está no capítulo 2, verso 3, que acabamos de ler no início, as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Algo que podemos encontrar também nos relatos de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. A realidade da vida perdida é muito angustiante, mas suas consequências para os últimos dias são ainda mais assustadoras. Pecadores, por natureza filhos da ira, como também os demais, conforme Efésios 2, verso 3, estão sob a ameaça do juízo no fim dos tempos. A expressão, por natureza filhos da ira, aponta também para outra realidade assustadora. Embora ainda tenhamos a imagem de Deus, há algo profundamente errado em nós. Ser cristão não é apenas uma questão de dominar um ou dois maus hábitos, ou superar transgressões e pecados ameaçadores, conforme Efésios 2, verso 1. Entenda, não lutamos apenas contra pecados, mas contra o pecado. Somos inclinados à rebelião contra Deus e à autodestruição. Os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo e pecaminoso, seguindo os ditames de Satanás e seus próprios desejos pecaminosos inatos, conforme está em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Precisamos reconhecer essa verdade, que os crentes já foram por natureza filhos da ira. Paulo empregou o tempo passado. Éramos, por natureza, filhos da ira. Isso não significa que os crentes já não possuam mais inclinação inerente ao mal. Parte considerável da carta, conforme o capítulo 4, verso 17, ao capítulo 5, verso 21, alertou que atos pecaminosos, enraizados em uma natureza pecaminosa, continuavam sendo uma ameaça para os cristãos. No entanto, isso significa que o velho homem não deve mais dominar o crente, que através do poder de Cristo pode deixar de lado a velha natureza e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Relato esse que está em Efésios, capítulo 4, do verso 22 a 24. Portanto, a grande verdade que aprendemos hoje é: cuidado com seu coração, cuidado com seus pensamentos. Não confie em si mesmo. Repito, não confie em si mesmo. Somos pecadores. O pecado é uma realidade terrível e precisamos entender pecado como extrema separação de Deus. Não apenas atitudes pecaminosas, mentir, matar, roubar, qualquer tipo de transgressão prática. Isso também é terrível, claro, mas olhando o pecado como algo maior, mais profundo, ele é a eterna separação entre Deus e os homens. Essa é a condição que temos, infelizmente, inerente na nossa natureza. Mas a boa notícia, ou a boa nova, é que em Cristo essa eterna separação foi vencida. Cristo, que é maior do que qualquer coisa, superou e venceu essa separação. E agora, nele, somente na graça dele, o Senhor Jesus, podemos ter de novo uma ligação eterna, não mais com o pecado, mas com Deus. E isso, você e eu, podemos desfrutar, basta você crer no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tome essa decisão sábia, porque tem muita, mas muita coisa em jogo. Não só essas coisas que podemos entender,
mas principalmente aquilo que está além de nossa visão. Tem muita coisa em jogo. E ao concluir, eu deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que é o texto do Reavivados por Sua Palavra, esse projeto onde lemos um texto da Bíblia por dia. E o de hoje é o Salmo 72. Um grande abraço e, com a permissão de Cristo, continuaremos amanhã o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.